foi uma experiência maravilhosa, porque também a gente fez uma metodologia completamente diferente. Eu tive essa oportunidade, né? Junto com o professor Celso Antunes, que foi o meu tutor desde 99, a gente construiu a metodologia da escola baseada nas inteligências múltiplas, né? E que já tinha um olhar lá em 2004, quando foi a implantação desse método, um olhar para inteligências pessoais, né? Para intra, para inter, e que juntando elas aí a gente consegue ter a emocional. Então foi um caminho assim, e quando eu achei que eu já tinha contribuído ali, né, com aquelas famílias, com aquelas milhares de famílias, crianças, profissionais, né, a gente chegou a ter 100 profissionais na escola. Aí eu falei, bom, agora acho que eu quero continuar minha missão de outro jeito. Eu sempre sonhei em escrever, né? Esse era o meu desejo de adolescente, sempre fui aquela do diário 1, 2, 3, 4, né? E sou até hoje. Eu elaboro o que eu sinto escrevendo, né? Minha forma de autoconhecimento, uma das. E aí eu, então, fui ser autora e contribuir com o conteúdo desse material, desse programa socioemocional. Nesse caminho, eu escrevi uma coleção apoiada no socioemocional, mas focada na diversidade e inclusão, porque também não se faz inclusão sem inteligência emocional. E agora dei mais um passinho que eu levo um pouco dessa informação para o corporativo também. Então, o educacional e o corporativo. Porque também eu comecei a entender que, tudo bem, eu posso trabalhar a criança, mas se ela não tem um eco na família, né, ou no lar, que siga, né, um pouco desse mesmo ideal, acaba que o ambiente impacta negativamente na criança, né? Então, entendia desde ela da escola que a gente que teria que ser com a comunidade, com a sociedade. Então, o quanto eu puder chegar nessa sociedade, eu chego. Essa semana eu estava lendo um artigo e falava exatamente o ponto que você está falando agora, que não adianta a gente... A profissional era da área da educação, ela dizia assim, na verdade eu acho que era até a área mais voltada à terapia infantil, ela dizia assim, não adianta a gente trabalhar com a criança se ela volta para o mesmo ambiente. Então, o trabalho que a gente desenvolve com a criança é junto com a família. Então, para moldar isso e para mudar, tem que ser com a família. Sobre o ambiente tóxico, né? Isso é muito importante. Eu só quero falar aqui que eu adoro essa história da Adri, de como ela fundou a escola. Eu acho muito, muito bacana o exemplo de uma mãe inconformada com o que o mercado da educação podia entregar para os filhos. Ela falou, não, eu vou tentar eu fazer. E isso, na minha opinião, é o que muda o mundo, né? O mundo, cada seu mundo, né? Nem cada um mudando o seu mundo vai acabar ajudando a mudar o todo, o globo, né? Mas a gente conseguindo mudar o nosso mundo, o nosso núcleo, nossa família, o nosso bairro, aí começa a nossa cidade, e aí cada cidade, cada bairrozinho, cada famíliazinha fazendo isso, é assim que a gente realmente muda o mundo. E eu acho incrível essa história, adoro isso, eu acho que isso é inspirador, motivador e um exemplo para sempre, porque sempre é esse tipo de atitude que vai ajudar a mudar tudo. Porque eu acho lindo. Imagina Parabéns. Quantas vidas ela impactou, e essas vidas vão... É que eu acredito que expande, né? A partir do momento que uma pessoa só e aquele núcleo onde ela está convivendo já muda, você já alterou. Só que quando você está falando de crianças, elas se espalham, né? Às vezes a família muda de cidade, muda de estado, muda de país. Então eu realmente acredito nisso, assim, que essas futuras crianças, né? Essas crianças que
quando elas crescem, elas vão levar esse tipo de informação, elas vão mudar o ambiente que elas vivem, né? Porque elas começam a... Elas vão crescendo, saem daquela escola, vão para outra, saem daquela escola, vão para a faculdade, e assim elas vão também. E eu acho que a família, né, por exemplo, quando eu nunca acreditei num trabalho sozinho, né? É sempre a família, a escola e a criança. Se essas três figuras não estiverem uníssonas, né, numa linguagem só, eu vivi muito a escola puxar para um lado, a família para o outro, isso não funciona, né? E olhando um pouco maior também, quando a gente, por exemplo, fala de inclusão, e a criança tem ali uma deficiência, eu também preciso dessa mesma linguagem com a equipe multidisciplinar que eventualmente atende essa criança. Então, psicólogo, fono, enfim, né? Quais os profissionais e qual a necessidade dessa criança. Mas todo mundo que entra nessa educação desse indivíduo, seja os avós, né? Hoje eu sou avó, eu consigo me colocar nesse lugar também. Todo mundo tem que ter um objetivo só, a criança. Cada um é um, sem dúvida nenhuma, mas todo mundo imbuído do mesmo propósito, né? Então, por exemplo, minha nora não pode dar açúcar antes dos 2 anos, eu concordo com isso. Né? Mas tem aquela, e sei por quê, enfim. Mas tem uma vertente, por exemplo, de vó que gosta, né, que faz um agradinho ali. Isso acaba, eu estou citando um exemplo muito simples, né? Mas o que está por trás disso, né? Poxa, eu não estou apoiando a crença da própria família da criança, como que funciona, né? É um exemplo muito, muito simples, mas para dizer que todo mundo, todos os adultos educadores que estão em volta daquela criança devem ter uma linguagem uníssona, né? Não existe outra, para mim não existe outra, senão fica muito confuso para a própria criança. Eu queria voltar ali naquela questão da empatia, que você comentou da empatia, né? Algo importante que vai ajudar a trazer também o autoconhecimento e conhecer aos outros, né? E você comentou disso estar já tendo que estar presente desde criança. Sim. Esse trabalho. Por exemplo, para uma criança de 2 anos e meio, 3 anos, nós temos um filho de 2 anos e meio, de 2 anos e 7 meses, né? Que eles chamam de terrível 2 anos. Então, ainda é uma fase complicada, certo? Com isso. Eu já não concordo nem com essa nomenclatura, mas vamos lá. Então, o que você recomendaria nessa idade? 3 anos, por exemplo. Né? A gente tem um vizinho aqui, o menininho tem 3 anos. E é quem vai estar mais em contato com o Nick daqui para frente, né? A gente acabou de mudar e tal. Qual que é a recomendação que você pode dar pra gente aqui na prática, aqui, como pais que querem estar presentes e aprender o que a gente precisa aprender também, né? A gente tá sempre aprendendo e ajudar aí no crescimento dele. Todos nós, viu? A propósito, por mais diploma ou conhecimento, a gente aprende de verdade com as experiências da vida, né? Essas que são o caminho, né, da nossa evolução como ser humano, e inclusive o nosso treino diário emocional. Né? A emoção, tudo bem, você aprende por ela também, mas não é no livro que você vai sentir a emoção A, B ou C. Né? É na experiência da vida que você tem a oportunidade de ir se modelando emocionalmente para ter, enfim, né, esse autoconhecimento e essa empatia. Esse Terrible Two, eu tenho aí algumas ressalvas, né? Por que será que a gente chama essa fase de Terrible Two? Porque a gente tinha uma criança ainda
muito vinculada a esse pai e essa mãe, né? Como se essa criança fosse uma extensão desse seio familiar. A gente estava acostumado com uma criança que não se identificava como uno, e sim, né, como uma mistura desse todo. E aí ela começa a ter vontades próprias. Tudo bem que ela tem uma base dessa família, mas ela começa gradativamente a ter pensamentos e ações autorais, ou seja, dela mesma, né? E aí a família e quem está em volta começa a estranhar, porque, poxa, não era assim. Eu falava, faça isso, e ele fazia. E agora eu falo, faça isso, ele faz o contrário. Não. Né? Não. Tudo é não. É o que mais falam. Então, bastava a gente perceber que eles estão num caminho de desenvolvimento. A gente, por exemplo, né, vamos supor, para ter um negócio, para ter enfim, a gente erra. Quantas vezes a gente erra para acertar? Quantas tentativas se tem para falar, puxa, agora eu fui, agora deu certo, não é? Para eles é a mesma coisa. Eles estão ali numa construção de quem eles são fora o papai e a mamãe, né? Então é evidente que e eles não estão querendo testar a gente, eles estão testando a vida.